Pessoal, estamos de volta, agora falando sobre o sistema imunológico, tá bom, galera? Então, nós acabamos de fazer uma revisão aqui sobre a organização do corpo humano, do nosso organismo, e agora nós vamos falar sobre um daqueles sistemas que nós acabamos de ver, que é o sistema imunológico, tá bom? Primeira coisa que você tem que saber quando a gente estiver falando sobre o sistema imunológico é que o sistema imunológico é o sistema que protege o organismo contra agentes invasores causadores de doença. Ou seja, ele tem a função de nos proteger. Ele é o sistema de defesa do nosso corpo. É muito legal a ideia de você imaginar o seu corpo como se fosse uma fortaleza, como se fosse um castelo. Então, os agentes infecciosos, os micro-organismos causadores de doença, tentam invadir o castelo, porque só assim, invadindo o castelo, é que eles conseguiriam causar algum tipo de doença em você. Só que esse nosso castelo, esse nosso organismo, ele tem dois tipos de barreira. Ele tem uma barreira externa, que é uma defesa chamada de barreiras naturais, e ele também tem uma barreira interna, que são, vamos fazer uma analogia, os soldados que vão lutar para te defender, tá bom? Ao longo dessa explicaçãozinha aqui do sistema imunológico, nós vamos retomar sempre essa analogia do sistema imunológico do nosso corpo como sendo uma fortaleza, um castelo, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre essa primeira barreira, essa barreira natural, essa imunidade natural, que são aqueles mecanismos externos do nosso castelo, que estão aqui para garantir que nenhum micro-organismo, que nenhum agente patogênico nos cause doença. A primeira barreira, pessoal, que também é a primeira barreira no castelo, é a nossa pele. Ora, na analogia do castelo, você pode pensar na pele como sendo a parede do castelo, a muralha. O que ela faz? Ela impede que o agente infeccioso entre. Nossa, professor, mas a pele parece ser tão fininha, né? Você encosta na sua pele e fala, nossa, mas seria fácil de penetrar. É, pessoal, mas é aí que a gente se engana. A nossa pele, ela possui 3 camadas e perto do tamanho do micro-organismo, ela é muito espessa, ela é muito grossa e ela impede que o micro-organismo entre no nosso corpo. Então, a primeira barreira que a gente tem é a pele. Além dessa pele, pessoal, na própria pele nós temos mais uma barreira, que é o suor. Então, à medida que nós transpiramos, à medida que a gente sua, o que acontece? O nosso suor ele tem propriedades que eliminam alguns tipos de fungo que podiam ficar ali nessa barreira, querendo incrustar, querendo causar algum tipo de doença. Então, além de ter uma muralha, você tem uma substância que evita que algum tipo de micro-organismo permaneça ali te causando alguma enfermidade. Ainda na analogia do castelo, você pensa assim, então, tudo bem, professor, eu entendi as paredes do castelo, as muralhas seriam a nossa pele, o suor seria uma substância para impedir que micro-organismos escalassem essas paredes, mas o castelo tem janelas, o castelo tem portas, e aí? Bem, os nossos olhos podiam ser comparados às janelas do castelo, pessoal. Como ele é uma entrada, ele também possui uma barreira de proteção. Na verdade, 2 barreiras para te proteger. A primeira é o cílio, que protege você da entrada de algumas partículas. Veja, antes da partícula entrar no seu globo ocular, existe uma barreira, os cílios, para limpar, para impedir que essa partícula entre nos seus olhos. Mas se ainda assim essa partícula entrar, o seu olho vai produzir lágrimas. Lágrimas vão fazer a lubrificação e a limpeza dos seus olhos e vão liberar substâncias que vão impedir a proliferação e a sobrevivência de micro-organismos do seu globo ocular. Certo? Tudo isso dentro de uma lágrima, dá para acreditar? Pessoal, mas nós ainda temos 2 cavidades aqui na face, né? Vamos pensar, nós temos a boca e nós temos o nariz, certo? Esses órgãos, pessoal, eles possuem
eles são revestidos por um tecido que se chama mucosa. A mucosa é um tecido bem especial que possui um fluido revestindo chamado de muco, que impede a proliferação e a entrada de micro-organismos também no corpo. Então, nós temos essa mucosa tanto na boca quanto nas nossas narinas. Falando nas narinas ainda, existe mais uma proteção, que são os pelos nasais. Eles também servem para impedir ali que as partículas que podem conter esses micro-organismos entrem no nosso corpo. Então, além desse pelo, quando você observa a narina, você encontra um muco, que é essa substância viscosa, líquida, que reveste as nossas cavidades, certo? E impede a proliferação de micro-organismos que poderiam causar doenças aí em nós. A boca, além da mucosa revestida, possui a saliva que combate vírus e também lubrifica a nossa boca. Pessoal, uma outra entrada que nós poderíamos ter são os nossos ouvidos. Né? Você pode estar pensando, nossa, mas o ouvido, a gente pode entrar ali e causar algum dano. Então, realmente, contudo, pessoal, o nosso ouvido também possui um sistema de proteção, que é a cera do ouvido, que além de também ter algumas propriedades microbióticas, possui a cera ali que impede a entrada, né? Imagina um micro-organismo passar nessa cera, nesse cerúmen, que é espesso, que é difícil de ser ultrapassado. Ele acaba ficando preso e não consegue adentrar o seu ouvido. Pessoal, nós acabamos de ver todas as barreiras naturais do nosso corpo. Mas acidentes acontecem. Então você pode pensar, professor, mas quando eu me machuco, quando eu me corto, por exemplo, o que acontece? Porque se você se corta, seria uma abertura nesse seu castelo. Você concorda? Então o que seu corpo faz? Na verdade, quando você se corta, quando você se machuca, o seu corpo libera as plaquetas, que junto com a proteína vai fazer o processo de coagulação do seu sangue nesse ponto. E vai tampar o buraco imediatamente. Olha que coisa legal. Vamos ver esse slidezinho aqui que é bem legal. Então você se corta, você fez um machucado, imediatamente as plaquetas vão migrar para essa região lesionada, as hemácias, que são as células sanguíneas, também irão para ali e vão começar a fazer um coágulo. Junto com a proteína chamada fibrina, elas vão formar esse coágulo e impedir que os agentes causadores de doenças possam entrar no seu corpo por esse machucado. Então, só para você fechar essa ideia da muralha, fizeram um buraco para entrar no castelo. Contudo, enquanto você está guerreando contra esses micro-organismos, imediatamente tem alguém lá tentando tampar o buraco para você não ficar machucado. Tá bom, pessoal? Esse daqui é o sistema imunológico, as barreiras naturais. Ok? Só existe essa barreira, professor? Não. Imagina que alguns desses micro-organismos, na hora que você se machucou, ou por outras vias, porque você ou eu, qualquer pessoa, acabou tocando a boca com as mãos sujas, ou enfim, de várias maneiras, ele acabou entrando no seu corpo. E aí? Ele vai destruir nossa fortaleza? Não. O seu corpo vai usar os soldados, são aqueles agentes internos, né, que vão combater esses micro-organismos. A gente chama isso de imunidade adquirida, ou imunidade adaptativa, ou simplesmente imunidade interna, que atuam quando as barreiras externas não conseguem evitar a invasão. Existem dois componentes nesse mecanismo. O primeiro que a gente tem que dar uma olhada são os órgãos que compõem o sistema imunológico. Então, nós temos as tonsilas, nós temos o timo, o baço, o intestino grosso, a medula óssea, o apêndice, os linfonodos, todos estes, pessoal, são órgãos importantes do nosso sistema imunológico e que atuam de alguma forma para nos proteger. Mas daqui, o que é mais importante para você saber? Primeiro, as nossas células são produzidas na medula óssea.
que é o local onde as hemácias, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, as plaquetas que a gente acabou de ver, são produzidas. Ora, se elas são produzidas na medula óssea, elas são destruídas nesse órgão chamado baço, né? Que você destrói tanto os micro-organismos, partículas estranhas invasoras, hemácias e outras células sanguíneas mortas. Então, medula óssea produz células sanguíneas, o baço elimina agentes que causam doenças, elimina hemácias e outras células sanguíneas que foram mortas nesse processo. E por fim, que é bem interessante você saber, são os linfonodos, que são também conhecidos como íngua, pessoal. São aqueles carocinhos que a gente às vezes tem debaixo do braço quando tem algum machucado. E essas ínguas, esses linfonodos, eles têm a função de filtrar substâncias que podem ser nocivas ao nosso sistema imunológico. Bom? Professor, mas só esses órgãos que vão atuar? Não. Os órgãos atuam produzindo, destruindo, mas quem realmente vai ao combate são as nossas células de defesa. As principais células de defesa são chamadas de leucócitos, né? Ou geralmente conhecidas como glóbulos brancos. Existem vários tipos de glóbulos brancos, mas a gente tem 4 aqui para a gente prestar bastante atenção. O primeiro são os macrófagos, pessoal. Os macrófagos são aqueles primeiros soldados que alertam sobre a entrada de micro-organismos e colaboram com o linfócito para destruir esses micro-organismos que estão entrando. Eles são os agentes de primeira, são os guardas ali da muralha que já vão ir para o combate. Depois nós temos os linfócitos, né? Que são responsáveis pelo reconhecimento e pela destruição dos micro-organismos infecciosos, como bactérias e vírus. Depois dos linfócitos, nós vamos ter as células de memória, que vão lembrar como o micro-organismo que nos causou a doença é e como a gente produz um anticorpo capaz de destruir esse micro-organismo. E por fim, nós temos as células NK, ou assassinas naturais, que entram em ação contra o agente invasor, exterminando células que ele invadiu. Então, se ele entrou no seu castelo e conseguiu invadir qualquer sala, qualquer célula do seu castelo, essas células NK vão lá e destroem aquele componente com todos os inimigos para não ficar nenhum agente capaz de causar doença. Tá bom? Pessoal, esse é o sistema imunológico, muito importante. Tem a função de nos proteger, tá bom? Possui barreiras naturais e possuímos também barreiras internas ou agentes adaptativos ali para nos proteger. Ok? Prestem muita atenção nessa aulinha, espero que você tenha feito anotações. Qualquer dúvida, anote para que depois a gente possa sanar suas dúvidas, tá bom? Já já nós voltamos. Bons estudos!